E aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Excel avançado. Meu nome é Carlos. Aula de hoje, gráficos, tá certo? Vamos brincar um pouco com gráfico, ver algumas possibilidades, os erros mais comuns na hora de criar gráfico. E é isso, tá certo? Uma aula bem prática. A tabela que está sendo utilizada é a mesma da aula 4, que foi a aula sobre tabela dinâmica, tá certo? Essa aqui foi a tabela usada na atividade. Eu vou estar utilizando ela, tá certo? Tanto ela como essa outra tabelinha aqui. Já adiantando que nessa aula não vai ter atividade, até porque é simples, um assunto único, não envolve cálculo nem nada, tá certo? Então, vamos lá. Inicialmente vamos ver onde é que estão os gráficos, né? Os gráficos estão todos na guia Inserir. Se a gente chegar aqui em Inserir, eu tenho um grupo específico só para gráficos. E tenho até um grupo com a nomenclatura de mini gráfico, tá certo? Então eu tenho lá os gráficos e tenho os mini gráficos. Basicamente aqui, né, se a gente for procurar, para que serve um gráfico? Né? O gráfico é uma representação dos seus dados, tá certo? Você faz graficamente uma representação para de olho o cara saber quem teve o melhor desempenho, quem teve o pior desempenho, tá certo? É muito usado em comparações feitas em reuniões, tá certo? Eu preciso gerar aqui um relatório, qual foi o meu desempenho no último mês junto aos meus funcionários. Aí ele faz lá umas comparações gráficas, tá certo? Para apresentação em reuniões. Mas basicamente a gente tem que entender que o que pode acabar ferrando com a gente na hora de criar um gráfico é a seleção, tá certo? O que vai ser selecionado e o que vai estar sendo aí comparado, tá? Pessoal, é o seguinte, ó, nessa tabela aqui, do jeito que ela foi criada, vai complicar porque eu tenho dados que se repetem, tá certo? Então aqui o nome dos vendedores se repetem, o nome dos produtos também estão repetidos, e isso aí já dá para perceber que talvez eu vá precisar usar algum outro recurso antes de criar um gráfico, né? Tipo, aula passada vimos tabela dinâmica, hoje vamos ver gráficos dinâmicos, tá certo? Eu vou começar logo por um assunto que não é muito comentado em cursos, que é esses mini gráficos, tá? Ele diz ali, ó, mini gráficos são gráficos pequenos posicionados em uma única célula, cada um deles representando uma linha de dados na sua seleção, tá certo? Foi por isso que eu digitei os dados dessa forma aqui, ó. Eu tenho aqui as vendas do Carlos e tenho as vendas da Lonola. Mais uma vez, meus nomes muito criativos, né? Seguinte, eu tenho aqui as vendas do Carlos que vai de janeiro até junho, tá certo? Eu quero fazer lá uma comparação gráfica desses dados aqui. Ou seja, só tem Carlos ali. E os valores relacionados às minhas vendas de janeiro a junho. Se eu for colocar um gráfico nessa célula aqui, vai ficar um negócio meio pequeno, né? Vamos lá, eu vou pegar aqui esses dados, vou selecionar eles. Vou escolher aqui o tipo colunas. Pronto. Ele aqui diz o intervalo que eu selecionei, que foi do B2 até o G2. E aí ele diz intervalo de locais. Onde é que esse mini gráfico vai ser colocado? Eu vou colocar aqui na célula B4. Quando eu der OK, olha o que ele vai fazer. Colocou um gráfico minúsculo ali dentro da célula. Certo? Se eu aumentar isso aqui, serve de alguma coisa? Até que serviu, né? Mas fica feio, né? A formatação em si fica feio. A não ser que eu vá tirar as guias, né? Se eu vim aqui no exibir e tirar as grades, né? Pronto, até ficou interessante. Ok? Uma outra forma que tu pode fazer sem precisar tirar a linha de grade seria o que? Estou no meu mini gráfico aqui, vou apagar ele, ó, tem aqui a opção design, né? Ele tem aqui o limpar. Em algumas versões só basta apertar o backspace que ele apaga, tá? Mas vamos lá. Eu posso pegar um conjunto de células e mesclar elas. Vou pegar esse conjunto de células que vai do B4 até o D6 e vou mesclar.
Pronto. E vou fazer o mesmo processo. Vou selecionar os valores. Vou lá na guia inserir. E vou escolher de novo colunas. Pronto. O intervalo está ali selecionado. Agora ele quer saber onde o mini gráfico vai ficar. Vou colocar nessas células aqui que eu mesclei. Quando eu dou OK. Pronto. Tá aí o meu mini gráfico. Tá certo? Mudei algumas opções, mas não tem problema. Coisa de gráfico normal, tá? Gráfico você estuda lá no curso básico, né? Aqui nos estilos, ó. Eu posso estar utilizando a casa aqui só mudando a cor deles, né? Não vejo lá muita utilidade nisso. Geralmente você usa as cores que a empresa tem por padrão para não ficar um negócio muito estranho. Tá certo? Aqui eu tenho como ele destacar alguns pontos, tipo, eu quero que ele destaque para mim o ponto mais alto. Então vou lá, ponto mais alto, ele vai deixar um azul ali mais escuro. Eu quero que ele bote o último ponto. Clico lá, ele vai e deixa marcado o mês de junho, né, que seria a última coluna que tem aqui. Eu ainda posso mudar o tipo de gráfico, né, tá coluna, posso pedir para ele ser do tipo linha ou perda e ganho, que não muda quase nada aqui. E ainda posso editar os dados, que seria relacionado à localização, tá certo? Para fazer aqui o mini gráfico da Lonola, seria o mesmo processo. Eu vou mesclar aqui de novo, porque eu achei melhor mesclado. Vou pegar aqui, ó. Mesclar logo é daqui. Pronto, até aqui. Eu vou mesclar e centralizar aqui. E vou criar meu mini gráfico, né? Vou selecionar os dados. Guia inserir. Grupo mini gráficos e vou colocar colunas. O intervalo onde eu vou colocar é aqui mesmo. E eu só vou dar OK. Tá aí. Como eu escolhi exatamente um espaço que pegaria todos os meses, né, ele colocou o gráfico bem embaixo de cada mês, ficou legal. Tá certo? A ideia mini gráfico meio que aqui se desfez, né? Que mini gráficos são gráficos pequenos. Aqui eu já coloquei um gráfico tamanho bem grande. Agora vamos lá. Esse foi os mini gráficos. Vamos para cá. Então, a questão aqui é o lance da tabela, tá certo? A tabela, como a gente viu e é acostumado a usar, geralmente os dados são únicos, né? Por exemplo, se eu tivesse ali as vendas da Melina, seria as vendas só dela, depois só da Janine, depois só da Zuina, mas não, aqui os dados se misturam, o que pode complicar na hora de eu criar um gráfico, tá certo? Aqui eu só vou mudar o título dessa tabela, a gente vai trabalhar com gráfico, no caso seria o gráfico dinâmico, que é o que resolve essa questão. Só para vocês terem ideia do que é que eu estou falando, vou selecionar aqui os meus vendedores e vou criar um gráfico sobre a quantidade vendida. Pronto, eu vou lá inserir, escolher algum tipo de gráfico aqui. Pronto, colunas, por exemplo, colunas 3D. Olha aí, ó. Os dados estão se repetindo. Tá lá, Melina tá aqui, tá ali também, o Acos tá aqui, tá ali também. Isso não é legal, tá certo? Seria legal se tivesse também os meses diferenciando. Essa foi as vendas da Melina no mês de janeiro, essa no mês de fevereiro. Até que seria interessante, mas aqui não é, tá certo? As opções que eu tenho do meu gráfico também, sei lá, adicionar elementos, aí tem lá adicionar, não resolve, layouts rápidos também não resolve, cores muito menos, alterar a linha e coluna, ele só muda a posição, tá? Não é legal. A quantidade vendida é mostrada, é colocado aqui as cores, mas não diz quem é quem, né? Deixa eu procurar aqui se tem um que diz. Pronto, né? A Melina está aqui azul, mas ela também está em verde. Não resolve, não resolve. Só, esse tipo de gráfico aqui não se resolve dessa forma, tá? Seria aí a ideia de usar o gráfico dinâmico. Que vocês lembram que, pelo menos na tabela dinâmica, ela não permitia que valores repetidos fossem mostrados, né? Ele pegava todos os dados relacionados àquele nome e fazia uma soma e mostrava o resultado final. O gráfico dinâmico, a ideia é a mesma. Vou lá no inserir.
Agora pega um pouco com relação à questão da tua versão, tá? Se tu estiver utilizando a versão 2013 e 2016, que essa aqui é a 2016, tá certo? Você vai ter a opção de tabela dinâmica e vai ter um pouco mais à frente o gráfico dinâmico. Se não me falha a memória, no 2002 e no 2007, 2000 não, no 2010 e no 2007, tanto o gráfico como tabela dinâmica vão estar juntas na primeira opção, certo? Se você tiver uma versão anterior, você confirma isso aí para mim e coloca aí nos comentários, tá? Só para mim ter essa certeza, para que eu tenha essa certeza, né? Se eu falar minha perto de alguma pessoa, essa pessoa arranca a minha cabeça. Só não arranca pelo WhatsApp, porque enfim. Mas vamos lá. Como é que funciona? Eu vou lá em gráfico dinâmico. Aí tal. Isso aqui é um interessante. Ele tem a opção de eu fazer só um gráfico dinâmico e tem a opção de criar um gráfico dinâmico e uma tabela dinâmica. Mas olha o que vai acontecer aqui, ó. Cliquei já dentro da minha tabela, vou lá escolher gráfico dinâmico. Pronto, eu vou criar um gráfico dinâmico, tá lá meu intervalo e como sempre eu deixo em uma planilha nova, né? Vou dar OK. Aí ele criou aqui, ó, né? Planilha nova e tal. Só, eu não escolhi tabela dinâmica. No entanto, ela está aqui do lado. Tabela dinâmica 6, meu gráfico 1. Então vamos lá. Eu quero comparar as vendas dos meus vendedores. Então vamos lá. Vou selecionar os vendedores. Ó, minha tabela dinâmica aqui. E ainda não mostra nada no gráfico porque eu não selecionei o que eu vou comparar, né? Eu quero comparar a quantidade que cada um vendeu. Então, quantidade vendida. Aí está. Não repete os nomes. Tá, então tá lá Aquas, Janine, Melina, Zuina e a comparação das suas vendas. Ok? Não quero mais comparar a quantidade vendida, eu quero comparar o valor que foi vendido por eles. Então tá lá os nomes, as somas relacionadas a cada nome, né? E o total geral. Tá lá os vendedores, aqui eu posso até dizer, eu só quero comparar a Janine e a Zuina. Posso dizer isso aqui, dá OK, ó. E o filtro adapta a minha tabela e o meu gráfico, tá certo? Eu tenho um filtro também para o meu gráfico. Como sempre, né, o lance de dinamismo é isso. Eu poder alterar os dados e adaptar de acordo com o relatório que eu quero gerar. Beleza? Eu vou renomear aqui essa planilha 9. Eu vou colocar aqui que isso aqui foi o primeiro que foi criado, né? Esse aqui foi o primeiro. Primeiro gráfico dinâmico. Pronto. O que eu quero comparar agora é o seguinte, ó. Lembre né, que lá no inserir eu tinha gráfico dinâmico e gráfico e tabela dinâmica. Eu vou escolher agora essa segunda opção. Não mudou nada, igual, só vou dar OK. Aqui novamente ele criou uma nova planilha, né? Planilha 10. E eu vou lá fazer as escolhas. Vendedores, tal, quantidade vendida. Só mudou alguma coisa? Não. Só se você for aquele cara muito, sei lá, muito observador e ver que a única e maior diferença entre a planilha nova e a anterior é que a tabela dinâmica está mais em cima. Só isso. Ou seja, aquelas duas opções fez a mesma coisa. Tá certo? Então, se você está aí no Excel 2013 e 2016 e verificar essas duas opções, deixa eu só voltar lá para dados. Bom, se tiver lá gráfico dinâmico e tabela dinâmica, você vai estar vendo que os dois vão estar tendo o mesmo resultado, tá certo? Se você verificou aí alguma diferença que eu não percebi aqui, você pode estar comentando aí, que eu vou estar vendo isso aí melhor. Beleza? Então, essa é a ideia, tá certo? Eu não uso a forma padrão de criação de gráficos, nesse caso aqui, simplesmente porque os nomes se repetem. E se eu for criar um gráfico da forma básica, da forma comum,
eu vou estar repetindo também os dados que estão sendo mostrados, tá certo? Então é isso, espero que tenham gostado, tá certo? Inscreva-se no canal para estar recebendo as novidades dos vídeos que estão sendo lançados. E por hoje é só. Até mais, pessoal. Falou!